Fortaleza da nossa cidade é você. Fala, rapaziada, começando mais um programa Resenha de Artilheiro. Cláudio Costa, a minha bandeira do Vozão, cadê? A minha bandeira do Vozão, onde foi que tu botou? Ah, meu Deus, hoje vamos repercutir o acesso do Alvinegro de Porangabuçu. Empatou, 0-0, mas está na Série A de 2025. Também vamos conversar sobre a Taça Fares Lopes, vamos ouvir os técnicos de Ceará, de Fortaleza, vamos falar sobre o Tricolor de Aço, que tem um jogo importantíssimo amanhã contra o Flamengo do Rio de Janeiro. O estádio vai estar lotado e eu estarei lá com a minha bandeira do Leão, juntamente com meu amigo Hugo do Vale. Para comentar hoje com a gente, a dupla Hugo do Vale e Alisson Oliveira. Começar com ele, né? Que não, o cara me humilhou aí, afinal de contas, ele tá meio... do homem aí, viu? Alisson Oliveira, valeu, parceiro, mais uma vez com a gente, muito obrigado. Grande JP, um abraço grande para você, para Hugo também. A ocasião é especial, então requer um look especial, né? Então por isso que eu sempre gosto de me trajar a caráter para esse programa que eu adoro, assim, sempre estou aqui em casa assistindo. E hoje, então, né, para falar do futebol cearense em alta, né, comemorando um acesso aí à Série A do Campeonato Brasileiro, é mais honroso ainda a oportunidade. Show de bola. Hugo do Vale, meu parceiro. Boa tarde, né? Uma honra receber o grande Alisson aqui. Não só jornalista, mas um grande músico, né? Para quem não acompanha, acompanha o homem aí, que o repertório é de qualidade. Assim como foi o acesso do Ceará, né? O jogo não foi tão bom, mas ninguém pode parametrizar esse acesso do Ceará por conta do jogo contra o Guarani, né? Perfeito. Eu acho que os últimos 10 jogos, por exemplo, a gente tem muito para poder parabenizar o Ceará pelo que conseguiu fazer dentro de uma competição, se reinventar, trazer um treinador, né? Eu acho que a história é bonita. Eu acho que não pode ficar só no... Agradecer aí o Mancini, show de bola, foi massa. O Lisca também, né? Brincadeiras à parte, eu acho que é um acesso que vai mudar muito a história do Ceará Sporting Clube, principalmente do torcedor, que agora está com a cabeça bem melhor, viu? Beleza, a gente deixa aqui nossa homenagem ao Ceará Sporting Clube, parabenizando aí a diretoria, os atletas, a comissão técnica e também aos torcedores. Parabéns por mais um acesso. O Alvinegro de Porangabuçu, ano que vem, precisa se organizar mais e melhor para que possa trazer felicidades e alegrias no próximo ano também para o seu torcedor. Vamos de jogo agora, vamos mostrar os melhores momentos do jogo entre Guarani e Ceará. Enquanto isso, a gente vai fazendo a nossa análise aqui daquilo que rolou e do que não rolou, mas o que mais importa é que, ao final do jogo, não do Ceará, mas do Goiás, o Alvinegro estava garantido no próximo ano na Série A. Cara, o jogo em si, como você falou, Hugo, não foi um primor, é verdade, mas como a gente já conversava no programa de rádio, a gente fala assim, só subiu por causa do Goiás. Eu discordo, até pontuei algumas observações que o acesso do Ceará não veio no último jogo. Pelo contrário, nessa reta final, o Ceará havia conseguido desempenhar uma evolução, é o melhor ataque da competição, os 3 principais artilheiros da competição e, claro, o equilíbrio e competitividade que o Ceará conquistou com a chegada do Léo Condé fez com que o Alvinegro conseguisse esse acesso. Não foi um jogo apenas, foi uma sequência de bons resultados. Eu acho que vai mais além, né? Eu vou até discordar de você, né? Se não fosse o Goiás, não, porque se o Ceará perde aí, ele não subia. Então o empate fez o Ceará ganhar mais um ponto, que fez com que o Ceará ficasse com 64 pontos e mais uma vez por causa do Ceará e as suas 19 vitórias, o colocaram na Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre o jogo, né, a gente vê até pelos melhores momentos, entre aspas, né? Você vai ver que o Ceará teve uma dificuldade muito grande. Que defesa, né, brother? O Ceará teve uma dificuldade muito grande de poder entrar em campo sem o Saulo Mineiro. Isso aí é uma... Verdade. É uma verdade, porque no jogo assim, truncado, né, o adversário fechado como estava o Guarani, o último jogo da competição, né, o Guarani não querendo perder, recebendo incentivos que a gente sabe que no futebol é normal, né, o Saulo Mineiro sempre foi uma válvula de escape, né, para o Ceará. Será que não consegue sair com a bola jogando? Será que não consegue fazer a transição entre as linhas como ele gosta de jogar? Tem sempre aquela primeira bola, aquele chutão que a gente chama.
onde o Saulo Mineiro disputa, né, com os zagueiros de cabeça e ali a segunda bola cai no pé do jogador veloz. Eu acho que isso foi a aposta do Ceará, né, já que não estava contando com o meio-campo e já que não tinha o Saulo para ser uma bola de segurança. Só que essa bola disputada por cima não tinha ninguém para poder fazer como o Saulo faz. O Rian não faz, o Pulga muito menos e o Ailon também não. Ailon foi um outro jogador também que acabou ficando nulo na partida. Ele é um jogador que atua do lado do campo ou como centroavante, mas com o Saulo, eles trocam de posição durante o jogo e o Ceará não sente tanto. Com o Rian é diferente, o Rian não faz o 9. Então o Ailon ficou muito mais distante do jogo, o Ceará perdeu em criatividade e o Ceará já estava com a sua capacidade reduzida, já que o Lucas Mugni não jogou bem, o Richardson também não foi bem e tudo em detrimento à equipe do Guarani que a gente tem que enaltecer. Existe um outro time, existe um adversário que, independente de ser rebaixado para a Série C, independente de não ter conseguido nada no campeonato, não é que no último jogo vai entregar. Tanto é que o único jogador dispensado de todos do elenco foi o goleiro Vanderlei, o resto todo mundo jogou, né? Então o Ceará enfrentou dificuldades, ele não soube se desfazer dentro do jogo. Eu acho que o Léo Condé teve a sua parcela de contribuição para o Ceará ter sofrido, o Ceará poderia ter mudado. Eu acho que o Barcelona tivesse entrado mais cedo, o Ceará teria uma situação melhor de jogo. Tanto é que se você olhar aqui dos melhores momentos, você vai encontrar 3 lances do segundo tempo e com participação do Barcelona. O primeiro foi um pedido de pênalti do Ceará, que realmente não aconteceu. O segundo foi o gol. O gol aconteceu no toque de cabeça que resvala ali, é do Barcelona, que é aquele cara que estava faltando na área, né, que o Ceará não teve durante todo o jogo. Mas enfim, né, o empate aconteceu, o Ceará garantiu 1 ponto, né, e com a vitória do Goiás por 1-0, que também foi um jogo super interessante, assim, passagem. O Novo Horizontino teve várias chances de poder ganhar o jogo, não conseguiu. O Goiás foi lá e na sua oportunidade fez o gol, e futebol é isso, né? O Sport fez a sua tarefa de casa, e aí bom para o futebol nordestino, que ganha mais 2 times, e a gente pode ficar com 5 clubes, né, na Série A, caso o Vitória consiga se segurar aí na Série A, e vai ser para o nosso estado, para o nosso país, para tudo, né? Para a gente aqui que é sempre esquecido, sempre colocado para depois, nas decisões, né, que você tem que tomar, sempre o Nordeste fica para depois. Isso não é teoria da conspiração, não, isso são fatos, e a gente vem trazendo isso constantemente. Parabéns ao Ceará, parabéns à torcida do Ceará, que para mim é uma das principais responsáveis, junto com a diretoria, com a comissão técnica e com os jogadores. Se há essa congruência de pensamentos entre esses 3 setores, eu acho que é o sucesso que acontece no futebol. Show de bola. Alisson Oliveira, cara, a gente viu aí o Ceará ao longo da competição soberano, ou quase isso, em seus domínios, mandando o jogo. Fora de casa teve bastante dificuldade, mas aquilo que a gente fala, na reta final, houve esse equilíbrio e esta competitividade. De novo, eu coloco na conta, de forma positiva, do Léo Condé, o técnico do Alvinegro, esse equilíbrio e essa regularidade nessa reta final, que fez com que o Ceará conseguisse o seu acesso. JB, só colocando mais alguma coisa aqui, somando a essa análise muito completa que o Hugo fez, assim, e sem querer colocar panos frios nessa comemoração do Ceará, que é muito justa e merecida, até por conta da sequência final que ele engatou, que muitos duvidavam, né? Foi realmente assim, uma arrancada espetacular. Mas a gente não pode esquecer, cara, que durante esse campeonato todo, as limitações que tem o elenco do Ceará. Né? Não vamos dizer que por conta dessa sequência de resultados positivos que o Ceará conquistou, que ele é um baita time. O Ceará tem limitações, né? O tempo todo dependeu muito das jogadas do Pulga, e aí do meio do campeonato para o final, as equipes já estudaram, já viram que a jogada do Ceará, o forte, era lá pelo lado com o Pulga, então ele ficou muito marcado, muito limitado. E aí começou a ter essas alternativas com o Saulo, com o Ailon, muitas vezes ali sendo o cara finalizador, que esse cara aí, você falou muito bem, o treinador, o Condé, encontrou. Né? Ele passou muitas noites sem dormir para tentar encontrar esse Ceará alternativo que ele tinha que ter e fazer Nescau, né? Sem ter o chocolate e sem ter a fervura. Porque é realmente um elenco limitado que eu considero o Ceará. Né? Vai ter que trabalhar muito, vai ter que se organizar muito e planejar muito para ir para uma Série A, que é totalmente diferente. Né? Então o Ceará precisa ter essa reorganização. Agora, nesse jogo contra o Guarani,
Eu acho que tem também a mística do jogo. Eu acho que o Ceará foi para esse jogo com uma carga de tensão bem maior. Certeza. Porque, cara, quem é do futebol sabe que você enfrentar o lanterna do campeonato, né? Jogar contra o lanterna tem aquela carga de tensão maior. Assim, pô, se você não vencer, vai ser uma pipocada. Então tem uma tensão maior. Não pense você que é fácil vencer. Eu vi muita gente falar o seguinte, o Ceará já subiu. Porque vai enfrentar o lanterna e vai atropelar. Aí é que é mais difícil ainda, né? Vídeo que o Guarani jogou. Então acho que soma tudo isso, sabe? Agora, outro ponto importantíssimo que o Hugo falou aqui, eu acho que isso é o típico acesso que o Ceará conseguiu de fora para dentro, porque foi a torcida que carregou esse time nas costas. Legal. Geralmente uma conquista vem de um elenco muito bom, de dentro, que empolga a torcida. Eu acho que no Ceará, né, foi um pouco o contrário. Eu acho que a torcida carregou esse time, né? No momento em que ela vê, olha, a gente banca, a gente está contigo, aquela presença de público quebrando o recorde foi um empurrão, né? Agora, claro, o elenco teve a sua qualidade de conseguir esses resultados aí na sequência. Eu acho que foi muito mais a mão da torcida, de fora para dentro, do que de dentro para fora. Aliás, de dentro para fora, o Ceará precisa se reorganizar muito, mas muito mesmo, né? Agora, é um acesso que deve ser comemorado, é um baita de um acesso. É aquilo que a gente fala. Subir para a Série A, meu amigo, não importa se é no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto lugar. É subir e isso é que tem que ser comemorado. Coloque em tela aí o Léo Condé, a sonora do Léo Condé. Você falou sobre diretoria, que o Ceará precisa organizar. Inclusive, essa semana, se eu não me engano, vai estar tendo eleição no Alvinegro de Porangabuçu. A gente vai também acompanhar todo esse processo, tá? Sonora com Léo Condé, técnico do Ceará. Foi desafiador para essa partida de hoje. A gente, ao longo da semana, o Saulo tentou, no primeiro momento fez tratamento, depois tentou treinar, gerou a dúvida se ele teria condições ou não, mas ontem, na última atividade, ele sentiu. Então, a gente perde aí um jogador que nas últimas... Cada atleta teve a sua importância ao longo da trajetória, ao longo da campanha, mas realmente nesses últimos jogos o Saulo se destacou muito individualmente, foi muito importante. Então, a gente já sofreu uma perda para iniciar o jogo. E de repente, durante a partida, você perde no final do primeiro tempo ali o capitão da equipe, né, o Lourenço, além de ter a jogada da bola parada, né, que ele é muito forte. Se você puxar lá atrás, a vitória contra o Guarani foi uma jogada um gol de falta do Lourenço, né? Então, assim, e um jogo hoje muito difícil. O adversário se mobilizou de uma tal forma que criou uma dificuldade muito grande para a gente. O campo estava muito irregular, a bola muito viva, mas a equipe, a gente não poderia se desorganizar, porque a gente sabia que tinha questão dos outros resultados também. A gente jogou para ganhar, criamos situações de gols para ganhar, mas não podia se desestabilizar e sofrer o contra-ataque. Então a gente fez uma partida segura, mas a gente perdeu realmente essas peças aí importantes. Em relação ao torcedor, eu estou encantado com a torcida do Ceará, por tudo que, desde quando eu cheguei, fui muito bem recebido, a festa que vem sendo feita no Castelão. O que aconteceu no último jogo lá foi surreal, realmente uma segunda-feira, 9h45 da noite, o torcedor encheu, bateu o recorde, não só a presença, mas a maneira que a torcida participou junto com a equipe. Realmente, eu acredito... ele foi feito assim, de uma forma muito honesta, né? E acreditando mesmo e passando isso para a equipe dentro de campo. E hoje a gente não jogou só, né? A gente teve novamente 3.000 torcedores aqui, como você falou, sacrifício muito grande para vir acompanhar. E no final, que bom que deu tudo certo. E a gente espera encontrar o torcedor amanhã em peso pelas ruas da capital para a gente comemorar. Isso já aconteceu, tá? As ruas da capital cearense estão cheias, né, de torcedores comemorando, a equipe também já celebrando, enfim, tudo isso. Eu reputo o Condé como o principal responsável por este acesso do Ceará. Eu sei que o Eric Puga foi o artilheiro da competição, eu sei que o Saulo Mineiro teve uma importância gigantesca nessa reta final, eu sei que o Lourenço talvez tenha sido o atleta mais regular da competição, eu sei que essa dupla de zaga formada no finalzinho com João Pedro e David Ricardo também foi muito importante, mas tudo isso só foi possível com as peças ou a maneira que o Léo Condé organizou as peças, que já estavam aqui. Se você parar para pensar, as contratações que chegaram pós Mancini estão no banco. Não jogaram tanto, né?
E o Léo, praticamente com a mesma equipe que o Mancini tinha nas mãos, ele conseguiu fazer o time jogar. Acho que Léo Condé foi a principal contratação do Ceará em 2024 e o responsável principal por este acesso. Espero que para 2025, como vocês já falaram aqui, o Ceará possa se organizar e ter uma mentalidade de Série A. O que passou na 24 na Série B é uma coisa, 25 Série A é outra coisa que precisa ser organizado e muito bem planejado para que não haja surpresas negativas. E né? já começa com o desafio para o próprio Condé, de tirar esse rótulo de técnico de Série B, né? De acesso de Série B para A. Ele tem 4 acessos, né? Esse é o 4º acesso do Condé, né? Então ele mesmo na entrevista, na coletiva, falou isso, né? A gente percebe nas palavras dele que ele fala, a gente precisa dar um passo a mais na carreira, a gente precisa, né, subir um degrau na prateleira, né, desses nomes de referência como técnico brasileiro. Então, a gente nota que tem muita essa ânsia nele também, né? Chegar numa Série A, permanecer no Ceará, chegar numa Série A bem, né? Ser um treinador que confirme, chancele ali, que é um cara que realmente faz mudanças, né? Que tem propostas, né, de mudança de elenco. Então, acho que assim, eu confio muito nisso, cara. Eu acho ele um treinador com um perfil de muita inteligência, muita sabedoria. Não é brincadeira a transformação que esse cara fez com o elenco do Ceará, né? Jogadores que a gente via que tinha potencial, mas que estava preso, limitado ali dentro. E aí a gente começava a queimar, né? Porque o cara não jogava mesmo, mas era isso. Era encontrar uma forma que facilitasse esses jogadores que tinham potencial de mostrar esse potencial. Então, acho que passa muito pelo Condé. Coloca em tela aí a classificação da Série B, só para a gente analisar como foi que terminou a 38ª rodada. Santos, campeão, 68 pontos. Mirassol, segundo colocado, com 67. O Sport Recife, 66, terceiro. E o Ceará, com 64 pontos. A gente fazia aqui as nossas análises e imaginava que com 62 pontos já seria suficiente para conseguir o acesso. Que nada, cara. 24 foi muito complicado, porque o sexto, com 63, não entrou, velho. O próprio Novo Horizontino, com 64, não entrou, né? O Ceará foi o 4º colocado com 64 pontos. E quem cai? Ponte Preta, Paulista. Ituano, Paulista. Guarani, Paulista. E o Brusque. Esses foram os 4 que caíram para a Série C do próximo ano. Em compensação, 2 paulistas ascenderam à Série A. E eu falava muito, né? Novo Horizontino, regular pra caramba, mas na 38ª rodada saiu do G4 quando não deveria ter saído, né? João, fazer só uma referência aí ainda sobre o Condé, né? Tem muita gente já criticando o treinador porque foi campeão da Série B ano passado, né? Esteve na Série A com o Vitória e colocaram a culpa nele, né, do Vitória não ter começado tão bem, né? E a formação do time, né, ter sido dele, de responsabilidade dele. A gente não tem essas certezas. Sim. O que a gente sabe é que ele é um treinador estudioso, ele é um treinador que entende o jogador, ele sabe o que o jogador tem capacidade de fazer, né? E ali era o começo de uma Série A. Você querer que o Vitória saia ganhando de todo mundo, numa Série A de Campeonato Brasileiro, chegando depois de ter passado por maus bocados, porque o Vitória até 2 anos atrás, nem na Copa do Nordeste estava participando mais. E aí ele chegou ao Campeonato Brasileiro, com seus méritos, um cara que foi campeão baiano, né? Contra o Bahia, já com City, o investimento de City, de tudo, e o cara conseguiu fazer isso. Então ele é um cara que, assim, se você deixar trabalhar, se você realmente der a condição, por exemplo, Série A agora, por mais que tenha o comentário do Alisson, mas eu acho que tem muita gente nesse time do Ceará da Série B que dá para ir para a Série A. Acho que tem condições. Não todos, obviamente, titulares principalmente. Mas tem uma galera que eu vejo que tem condições de ir para a Série A. Quem, por exemplo, assim? Cara, eu acho que goleiro o Ceará não precisa para levar para a Série A. Até porque a gente tem o exemplo do João Ricardo. Né? Todo mundo dizia que o Fortaleza precisava de um goleiraço. Né? E veio o Santos e Kozlins, que são 2 caras que estão na Série A há muito tempo, e estão no banco para o João Ricardo e não vão entrar, pelo que o cara vem jogando. Acho que os 2 laterais direito, por exemplo, com a escassez que a gente tem no futebol brasileiro, se você for tirar um Rafael Ramos e um Raí Ramos do Ceará, você vai trazer quem? Então eu acho que são 2 laterais que podem ficar. A dupla de zaga, por mais que seja nova, eu acredito que seja uma dupla de zaga que tenha condições de jogar uma Série A. O João Pedro e o David Ricardo são 2 bons jogadores. Se não os 2 titulares, eles estarem no elenco, é um elenco que é bom para a Série A.
Matheus Bahia, por exemplo. Acho que é um jogador que tem condições de jogar a Série A. Titular, Hugo? Não. Mas seria um cara para ser opção. Já o seu reserva, eu acho que não tem condições. É um cara que chegou, né? Por mais que chegou já no final, mas mostrou algumas limitações e eu acho que para a Série A realmente não dá. Você vem para o meio-campo, o Richardson é um cara que tem condições de ficar, joga uma Série A tranquilamente. O De Luca já é um jogador que trouxe um pouco de queda no rendimento no final da Série B. Talvez um cara para compor o elenco, ser um reserva, pode ser. Recalde não. Né? O Recalde, por mais que tentou ajudar, ajudou, fez gol, mas para o ritmo que o Recalde tem para o Campeonato Brasileiro, eu acho que ele não consegue. Lucas Mugni, acho que pode continuar no time do Ceará, não como titular, porque a função que ele exerce, a implementação de ritmo que ele teve na Série B para a Série A já é mais complicado. O Pulga eu não sei se vai ficar, mas se ficar seria ótimo. Saulo, acho que tem como ficar sim. Todo time precisa de um Saulo, né? Seja para ser titular ou seja para ser um jogador de opção, para quebrar linha e tal. Tá difícil hoje no futebol você ter um jogador como esse. E o Ailon, para mim, é um dos melhores jogadores do Ceará. Faz 4 funções fácil, né? Juntamente com o Lourenço, que para mim, a melhor contratação do Ceará no ano, junto com o Léo Condé. Show de bola. Cara, deixa eu falar agora sobre Taça Fares Lopes. A gente valoriza demais essa competição, afinal de contas, sempre bons valores aparecem e também nós lançamos luz às equipes de menores investimentos, tá? O Fortaleza venceu o Ceará por 3-1. Tem as imagens, tem? Tá aí, ó. Fortaleza venceu no estádio Presidente Vargas, só que o Fortaleza já estava eliminado e o Ceará ainda brigava por uma possibilidade na segunda vaga do seu grupo, mas com a derrota, obviamente, ficou fora também da próxima fase da semifinal. Hugo acompanha... Meu Deus do céu, que vacilo, né, meu irmão? O Hugo acompanha e faz a cobertura da Taça Fares Lopes e todas as competições que a FCF TV cobre. Aí o clássico rei, mas que para esta Fares Lopes já não valia muita coisa. O Ceará ainda tinha a possibilidade, mesmo se tivesse vencido, ainda teria alguma dificuldade de passar para a próxima fase. Primeiro, ressaltar a competição, né, que eu acho que ela só cresce. A importância de ter uma competição como essa, principalmente no final do ano, aí, já para preencher calendários e fazer uma preparação para estadual, como muita gente reclama, que já vira o ano e já tem que começar o Campeonato Cearense, pode utilizar aqui a Taça Fares Lopes, que tem uma vaga na Copa do Brasil também como laboratório. Eu achei massa Ceará e Fortaleza lançarem os seus times sub-20 dentro da competição. Espero que isso se estenda até o Campeonato Cearense também. Outra informação, tanto o Ceará quanto o Fortaleza, mesmo no sub-20, tiveram uma temporada desgastante. Inclusive o Ceará participou agora da Copa do Brasil, né, contra o Palmeiras, foi goleado por 5-1, mas ainda está numa competição. Teve ainda o Campeonato Brasileiro, teve ainda o Aspirantes e ainda teve o Campeonato Cearense Sub-20. Então você vê como está o calendário, né? E mesmo assim participaram da Fares Lopes. Não se classificaram, mas eu acho que deixa aí um legado, deixa aí um exemplo bacana, né? Em relação às outras equipes, eu acho que era aquilo que a gente já estava aguardando, né? São as equipes, né, mais robustas, umas equipes que trouxeram alguns jogadores já experientes que jogam o Campeonato Cearense. E a gente esperar no que vai dar. O Ferroviário... Coloca em tela aí, vai. O Ferroviário ressurgiu das cinzas aí. A gente achava que o Ferroviário estava numa situação bem ruim por conta de mais um rebaixamento, né? Está na Série D novamente. Né? O próprio Atlético Cearense, que não tem calendário para o próximo ano, vai jogar uma segunda divisão, está fora do Campeonato Brasileiro. É uma oportunidade gigante para poder, pelo menos, ter condição de jogar essa segunda divisão. O Floresta, que é um time que vem se mantendo regular, já foi campeão da competição, inclusive. E o Caucaia, né, que chegou com uns investimentos fortes, né, e vem como um dos principais times candidatos ao título, na minha opinião, junto com o Ferroviário. Esse é o primeiro jogo, né, o jogo de ida, que já vai rolar nessa quarta-feira e quinta-feira. E na próxima semana terá o jogo de volta para decidirem quem vai fazer
a final. Gente, deixa eu para um rápido intervalo aqui, a gente vai voltar daqui a pouquinho para falar sobre o Tricolor de Aço, que joga amanhã contra o Flamengo, e também vamos receber uma dupla legal, cara, a turma que faz um trabalho sensacional nas redes sociais, influencer do Ceará Sporting Clube, que faz um trabalho, movimenta pra caramba as redes sociais, vai estar com a gente para a gente conversar sobre esse acesso do Alvinegro de Porangabuçu. Não sai daí não, que é rapidez. Vê a avenida de hoje não imagina como era antes por aqui. Já pode sim ter passado até carro de boi e boiada. Em 1888, o local era conhecido como Travessa número 8. Depois, Rua dos Coelhos. Hoje, a Avenida Domingos Olímpio. Domingos Olímpio foi bacharel em Direito, jornalista, escritor, romancista, teatrólogo. Seu romance Luzia Homem está marcado na literatura brasileira. Escritor, romancista, teatrólogo, cronista, diplomata, né? Um dos autores mais brilhantes desse país quando escreveu Luzia Homem, né? Um dos pontos altos da literatura brasileira. Também faleceu no Rio de Janeiro, mas é nascido em Sobral, cearense, nato em Sobral, merecedor, justíssima homenagem. Foi envolvido na questão da emancipação do Acre, para o Acre passar para o Brasil. A avenida atualmente corta os bairros Joaquim Távora, José Bonifácio, Benfica e Farias Brito. Entre as ruas que a via cruza estão Rua Conselheiro Cristão, Jaime Benévolo, Rua Floriano Peixoto, Rua Barão do Rio Branco e a Avenida da Universidade, além da Avenida Imperador. Mesmo com o movimento intenso e em alguns horários do dia, ainda é possível encontrar espaços de calmaria. Seu José tem um comércio na avenida há mais de 15 anos e adora o local. Eu gosto daqui, que é muito bom, que é muito calma. Nós somos muito conhecidos aqui, também, no Mercado Sebastião, eu trabalhei 25 anos no Mercado Sebastião. A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente trata sobre leis das edificações, obras públicas e privadas, habitação, controle da poluição e preservação ambiental. Delibera sobre transportes de passageiros e de cargas, segurança viária e aprova o orçamento para os serviços públicos no transporte coletivo. Também realiza audiências públicas para debater assuntos dos segmentos os quais representa. A importância do espaço das comissões temáticas, comissões de mérito, de grande relevância para o processo legislativo. É preciso que a gente compreenda que nas comissões o debate é ainda mais detalhado. É aquele momento de depuração da matéria do processo legislativo. Eu hoje tenho a honra de presidir uma das comissões mais importantes da Casa, a Comissão de Meio Ambiente, que também discute matérias de viação e transporte. Assumi agora para esse biênio e nós temos, dentro desse biênio também, uma matéria de grande relevância para a cidade, que é o plano diretor, e que tem uma comissão especial, haja vista essa relevância, mas que tem que fazer uma harmonia, tem que fazer um trabalho de parceria com a Comissão de Meio Ambiente. Matérias no meio urbanístico também, e que discute a cidade que a gente quer, de que forma nós queremos conviver nesse lugar e nesse espaço.
Fala, rapaziada, estamos de volta com resenha de artilheiro toda segunda e quinta-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2 às 16h30, na FM Fortaleza, toda segunda e sexta-feira, 11 horas da manhã. E agora quero falar sobre o tricolor de aço, o Fortaleza que empatou com o Fluminense na sexta-feira, lá no Maracanã, foi? Foi. Maracanã, 2-2. Aí resultado... sim, ingresso a R$5. Né? Resultado... Tem uma ironiazinha dele nessa história do venceu aí, porque ele está querendo falar do erro da arbitragem. Mas tá certo, Resultado importantíssimo para o Fortaleza. Afinal de contas, mantém-se no G4, deixando o Flamengo ainda atrás, está na quinta colocação. O Internacional venceu na rodada e ultrapassou o tricolor de aço. O meu Botafogo perdeu. Perdeu a liderança. Aliás, falando sério, eu sou Palmeiras. Sou Palmeiras. Mudou. É porque vocês não sabiam, mas faz tempo que eu sou Palmeiras. Ó. Todo time que está em primeiro, ele Faz muda, tempo que eu sou Palmeiras. É isso aí. Cara, Fortaleza, com esse empate, continua no G4, mas amanhã tem um jogo decisivo. Afinal de contas, é um confronto direto com o Flamengo aqui na Arena Castelão e eu estarei lá. Eu e o Cláudio Costa com a bandeira do Leão. E aí, cara? Não, vai mostrando os melhores momentos do jogo do Fortaleza e Fluminense, mas eu queria já projetar Fortaleza e Flamengo. Cara, foi um jogo que o Fortaleza começou tipo dormindo, né? Fortaleza não foi aquele time que a gente conhece de colocar pressão para cima da equipe do Fluminense, mesmo jogando fora de casa. Aí uma jogada maravilhosa do Keno, né? E o gol do ex-Ceará, né? O Lima. Né? Acabou abrindo o placar, 10 minutos de jogo. O Fortaleza entrou, como todo mundo fala, na gíria do futebol, né? Deu um apagão no time. Principalmente esse drible aí que leva o Brites, né? Que é um dos melhores zagueiros aí do Campeonato Brasileiro, mas acabou, né, ficando vendido aí na jogada do Keno. Fortaleza depois entrou no jogo, né? Ficou muito bem dentro do jogo. E aí não tem como a gente não falar, né? De um lance que foi polêmico, um lance que a gente já está cansado de ouvir, em relação principalmente aos times aqui do Nordeste, né? Toda vida tem a tal... Ninguém fala mais no erro, né? Agora é interpretação. O cara tem uma interpretação diferente, aí, ó, o passe do Lucero, né? Com o gol do Moisés, que ele empatou 8 minutos depois, logo, o Fortaleza fez o gol de empate. Teve o lance, a gente vai já ver aí, né? Depois da virada do Fortaleza, o Fortaleza poderia ter ampliado o placar com esse pênalti não marcado. Porque dentro do futebol a gente sabe que a carga, né, e a disputa de bola, ela só é válida quando é ombro com ombro. Quando o ombro toca no ombro do outro jogador é disputa de bola, mas quando esse ombro ele toca qualquer outra parte do corpo, né, ela é falta. Tanto é que o Tite fez isso no jogo contra o Palmeiras e marcaram falta. Nesse jogo não marcaram. Aí o gol do Marinho, né? Aí o linha do VAR, né, marcando que realmente estava numa posição legal. O Fortaleza precisa muito desse jogador, né, que oscila demais e acabou fazendo o 2-1. Depois o Fortaleza sofre o empate, né, mas tem esse lance que, na minha opinião, né, foi fundamental para o resultado do jogo. E tem uma coisa interessante, né, JP, falando desse lance polêmico do pênalti, é que houve uma reunião da comissão de arbitragem, né, com os representantes dos clubes, e aí eles decidiram que tem que valer a decisão de campo. Por quê? Porque estava criando muita polêmica em cima de a participação do VAR, está interferindo quando não é para interferir, é para chamar quando não é para chamar. Então, eles decidiram o seguinte, com a reunião com os clubes, ficou decidido que a decisão que tem que prevalecer é a de dentro de campo. Claro, entre aspas, porque muitas vezes o lance é muito polêmico e aí o VAR realmente tem que entrar e interferir. Mas eu estou com o Hugo, eu acho que o lance foi faltoso, assim, foi muito semelhante ao que aconteceu com o Fortaleza, né? E aí eles marcaram o pênalti, então eu acho que passa muito por isso também, sabe, cara? Acho que ainda tem muito aquele pé atrás com os clubes nordestinos, né? E tal. Às vezes o pessoal fala que isso é complexo de vira-lata, a gente chora demais, reclama demais, mas a gente sabe que tem. Né? Você lidar contra potências, principalmente do Rio e São Paulo, é muito difícil, cara. E principalmente, e aqui eu não estou colocando em xeque nenhuma credibilidade da arbitragem, não, mas a gente sabe que esses caras têm um histórico muito grande de apitar jogos dos clubes do Rio e de São Paulo, né? Com a supremacia deles. Então, é difícil para esses caras, muitas vezes, ter a personalidade de chegar e marcar quando um lance é a favor de um time nordestino, né? Muitas vezes até no estádio do clube do Rio e São Paulo, que está lá com o estádio lotado, então o cara tem que ter muita personalidade, mesmo ele tendo experiência.
Então, assim, complica para ele. O cara fica naquela de, poxa, será que vai manchar a minha carreira? Será que eu não vou apitar outros jogos? Então, é muito difícil. Então, acho que passa muito por aí. E essa campanha que o Fortaleza vem fazendo, esse crescimento que o Fortaleza vem fazendo, acho que tem muito disso. Né? Eu sei que tem a rivalidade, existe, mas, cara, até essa campanha que o Fortaleza está fazendo ajuda os clubes do Nordeste a ter um respeito melhor, a ter uma atenção melhor, uma vitrine melhor, né? Até porque o rival precisa se preparar bem também, né? Poxa, se o meu rival está nesse patamar, eu preciso me preparar melhor e eu tenho condições de chegar lá também. Né? Então, tem esse lado positivo da campanha do Fortaleza também. Quanto a título, aí eu acho que fica muito difícil depois desse resultado, complicado demais, né? Tem aí a tal pipocada, mais uma vez, do Botafogo, que é um negócio impressionante, mas é o que está se desenhando, cara. E aquela história de time de chegada, o Palmeiras engole. Deixou né? chegar. Aí fica complicado. Mas eu acho que passa por aí, né? Eu acho que o Fortaleza tem que continuar na mesma pegada e jogo a jogo e conquistando os resultados. Coloca em tela aí o que falou Juan Pablo Vojvoda, o técnico do Fortaleza, que para mim é o melhor técnico do mundo. Mas não fala para ninguém, não. Una boa partida de Ochimi, principalmente jugando fuera de casa, en un escenario complicado, con un adversario que necesitaba o puntos como la gente. Acho que hicimos una boa primeira parte, onde defendimos bem, convertimos 2 goles, tivemos acho que 5 finalizações. Segundo tempo continuamos defendendo, también coincido que en determinado momento adversario llevó a la gente a estar 10 o 15 metros más atrás de lo planejado. Tivemos nuevamente entre 5 y 6 finalizaciones nuevamente en el segundo tiempo. En estos juegos o tal vez hay que matar o juego con un gol más. Recibimos un gol que significó empate de Fluminense. Mas en líneas generales hicimos una boa partida. Estoy con Dor. Tivemos opciones para ganar el juego. En cuanto a la briga por el pelotítulo, acho que nos foco tienen que estar en los próximos juegos, sabiendo que en estas últimas 4 rodadas cada time se joga mucho. Para todo, tanto para lutar por el pelotítulo, para lutar por entrar a copas, como para lutar por rebaixamento. Nós temos objetivos importantes porque estamos brigando acima, queremos continuar ahí, mas tenemos que enfocar toda nuestra energía en el próximo jogo com o Flamengo. É bonito, ó, mano. Seguinte, coloca em tela aí a tabela de classificação na Série A. João, deixa eu fazer só uma ressalva em relação, a gente falou sobre o jogo e reclamamos do lance do pênalti, né? Não marcado para a equipe do Fortaleza. Mas para você ver como são as coisas, né? Teve o lance que a gente falou do Tite, que foi marcado o pênalti em cima do Palmeiras. Sim. Mas muita gente, inclusive o próprio Fortaleza, reclamou dizendo que não foi. Aí agora fica ruim alguém do Fortaleza chegar e dizer que queria que marcasse o pênalti no Breno Lopes. Né? Então, assim, para poder a gente ter um discernimento, né? Coerência, né? Eu já vi muito. Torcedor, beleza, porque o torcedor ele fala hoje, amanhã ele esquece. Mas aí, e tal. Legal, boa observação. Por outro lado, falta coerência para a arbitragem. Não, isso em um lance ele dá o pênalti, num lance muito parecido. Quer dizer, mais óbvio que foi pênalti, ele não marca. Então faltou coerência aí também. Beleza. Mas entenda a sua colocação. É porque assim, como é que você vai pedir para o cara marcar um pênalti que quando foi sua vez você não queria que fosse pênalti? Entendi. Né? Então, assim, é discernimento e a única pessoa que teve esse discernimento, inclusive elogiou a arbitragem, foi o cidadão aí. O Vojvoda não reclamou da arbitragem do jogo contra o Fluminense. Melhor do mundo. O meu Verdão, o meu Palmeiras é líder da competição com 70 pontos. Pensou? Até que enfim nós conseguimos. Semana passada o Botafogo direto. O Botafogo é o segundo colocado com 70 pontos também, mas o Verdão tem uma vitória a mais. O Internacional tem 65 com 3 pontos. Rapaz, que sensacional, né? Que loucura afetado, o Internacional. Afetado 13 por jogos a questão sem das perder, enchentes, né? De também, jogos fora de lá. Verdade. 13 jogos sem perder. O Fortaleza está no G4 ainda com um jogo a menos, assim como o quinto colocado, que é o Flamengo. O jogo vai rolar amanhã, fechando esta rodada para o Tricolor de Aço. Em vencendo, aí recupera a terceira colocação. A gente lembra sempre que para a próxima rodada
Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar. Então, pode definir muito do que será o futuro do Fortaleza esse jogo contra o Flamengo, porque tem muita coisa ali. Inclusive, Botafogo joga contra o Internacional, o Flamengo joga contra o Internacional. Então, assim, tá um negócio coisado ali, viu? E uma lição para os rivais, né? Ou para quem gosta de rivalidade. Os 13 jogos do Internacional sem perder, olha aí, foi conquistado com Roger Machado, o ídolo gremista. Perfeito, né? perfeito. E que quando foi anunciado como técnico do Internacional, muita gente não queria. Fez cara feia. Fez um ótimo trabalho no Grêmio, ótimo trabalho no Juventude, ótimo trabalho no Internacional. No G4 não, no Z4. Criciúma, Red Bull Bragantino, Cuiabá e Atlético Goianiense. Atlético, 4 jogos, 12, tá já rebaixado, né? Não, pode chegar a 38, morreu. Então... O Atlético morreu. Matematicamente não, mas virtualmente sim, já está... Não, matematicamente já morreu. 38 pontos. Só tem 3 jogos. Mesmo, só tem 3 jogos, tá fora. Já era. É verdade. 38. Muito obrigado pela matemática de vocês aí. 39, né? O próximo... É o pessoal de humanas, né? O próximo jogo do Fortaleza, mas antes disso, vou me despedir dele. Meu parceiro, volta pra cá a câmera pra ele. Mostra ele. Ali, macho. Mano. Hugo do Vale, meu parceiro, valeu, hein? Foi muito bom mais uma vez. Valeu. O titular do Resenha de Artilheiro está sempre com a gente aqui toda segunda e quinta-feira. Agora sim, coloca em tela os próximos jogos do Fortaleza, que Alisson Oliveira vai comentar pra gente. Alisson, tu aceitaria o convite de tocar umas 4 músicas lá na Arena Castelão, Fortaleza e Flamengo? Rapaz, a negada não ia deixar eu entrar lá, não. Mas vou te falar, jogaço, né? Contra o Flamengo, tem essa questão dos ingressos aí que foram limitados para a torcida do Flamengo, né? Polêmica danada, porque aceitem ou não o Flamengo, onde vai, leva multidão, né? Perfeito. Há quem diga que é o time que tem mais torcida do mundo, mas enfim. Acho que o Fortaleza, como mandante do jogo, tem todo o direito de decidir o que vai organizar, desde que deixe bem claro, né? E isso já com antecedência para as pessoas se programarem, não ocorrerem nenhum tipo de confusão e tudo. Com relação ao jogo, estou com você, eu acho que é um jogo chave para o Fortaleza, né, mostrar que ainda está vivo nessa disputa, né, pelo título, e é uma grande prova de fogo, porque você ganhar do Flamengo, né, dá uma moral, né, dá um know-how, principalmente o Flamengo que vem nessa reta final do campeonato aí, dando uma subida, uma crescida. E na sequência, enfrentar o Vitória, um rival nordestino, fora de casa, né? E aí eu já considero que o Fortaleza está bem mais preparado para isso, né? Assim, o Fortaleza tem se mostrado bem mais consciente nesse jogo fora de casa, porque estuda bem os adversários. O Vojvoda é um cara que, sinceramente, quando você pensa que já se esgotou, né, a quantidade de estratégias dele, não se esgota nunca, né? O cara sempre acha uma peça diferente, sempre acha uma forma diferente de jogar e o Fortaleza tem crescido muito com isso. Então, acho assim, são 2 jogos fundamentais para o Fortaleza se manter vivo nessa disputa. Eu acho que não tem que se preocupar com a história de que os adversários que estão lá em cima vão ganhar ou não. Ele tem que fazer a parte dele. Perfeito. O que vier é lucro. Perfeito. E o Vitória, que, se eu não me engano, é o 12º colocado na tábua de classificação, mas briga para fugir da zona de rebaixamento ainda, tá? Então, seria o 5º nordestino na Série A para o próximo ano. Ceará e Fortaleza, Bahia e Vitória, caso permaneça, o Sport, que também subiu juntamente com o Ceará. 12º, Vitória, exatamente. Então, assim, está com 42. Tem tudo para ficar, né? Tem tudo para ficar. E esse jogo contra o Fortaleza vai ser também de muita importância para o Vitória, pós-jogo Fortaleza e Flamengo, tá bom? Falamos de Tricolor de Aço, agora eu quero receber uma galera massa. Eles que têm feito um trabalho nas redes sociais, muito legal, inclusive, no Instagram, tem movimentado bastante as redes sociais. Essa molecada tem dado um show, né? Show de bola. Na questão da animação, com tudo. Deixar os meninos aqui, que eles são as estrelas, né? Vão ficar aí boa tarde. Na frente do Fala, rapaziada, campo aí, né? Se apresentem aí, também fale logo o Instagram de vocês, onde a turma encontra vocês nas redes sociais. Fala, meu nome é Bruninho, para quem não conhece, né? Para me encontrar no Instagram, Bruninho_Arruda10, para quem me conhece, tá? Posto conteúdo do Ceará
Estamos vivos, estamos na Série A, feliz da vida, né? Carreata hoje, ó, tudo vermelho do sol. Mas estamos felizes, né? Não pode falar muito da questão lá, a outra torcida vai chorar. Ah, justamente. Então, deixa em off. E o cara é o 10, né? Bruninho Arruda 10, né? É 10, mas no Bugde, né? Qualidade. Mas não joga nada. É mesmo. Pois é, eu sou o Manuel, o meu Instagram lá é o Passado de Glórias. Estou há 3 anos e meio fazendo conteúdo pro Ceará aí. Vamos nessa, se Deus quiser, próximo ano tem muito mais. Esse ano não acabou, vamos secar muito Fortaleza ainda. Lá tem resenha para todos os gostos. Você pode me encontrar através do Passado de Glórias, beleza? Cara, legal. Passado de Glória a gente encontra o que lá, exatamente? Informação, resenha, entrevista, tudo do Ceará e também aquela alfinetada no rival, né? Tem que ter, né? Tudo mais um pouco dele aqui, viu? Dele informação. Inclusive, reposta, né? Tem o como é que chama? Collab, é o Collab. Collab lá com, a gente com está o sempre Bruninho. fazendo uma coisa, vem sempre dando certo, né? A negada gosta, né? O pessoal gosta, né? E tá dando certo. O meu é mais resenha, o dele aqui é informação. Quer saber alguma coisa do Ceará? Com ele aqui, ó. Tem informação aqui que às vezes nem o presidente tem ainda, ele tem, viu? JP, o que eu acho legal, JP, na moçada que está fazendo esse trabalho de mídia alternativa é exatamente isso, né? É a gente ver o clube através da visão do torcedor. Isso é muito legal, né? Porque, por exemplo, eu enquanto profissional de comunicação, e você também, a gente sempre se policia de não deixar o lado torcedor sair, né? Hoje eu já estou um pouco mais distante, né? Todo mundo já sabe, então o meu lado torcedor hoje já é bem mais claro. Mas assim, enquanto eu sou Palmeiras, todo mundo já percebeu também. Então, e é muito legal, eu me divirto demais vendo isso, porque é muito legal, é muito sincero o torcedor, né? O lado torcedor, ele não tem aquela de ficar pensando, poxa, será que eu vou dizer isso aqui e vai pegar mal? Não, é o que vem do coração, amigo. Então, o que eles pensam, eles vão dizer mesmo. Muitas vezes até é duro com o próprio clube que ele ama e torce. É difícil para ele estar dizendo aquilo, mas ele tem que ser verdadeiro, para o bem do clube dele. Né? Então, ele não tem que fazer a média, como se diz assim, não. O cara tem que ser verdadeiro mesmo. Então, eu acompanho muito. Eu sempre estou muito em contato com a galera da mídia alternativa, porque eu acho muito legal, eu aprendo muito com eles, né? Todos eles, eu acho muito legal mesmo, uma visão assim que ensina muito pra gente do que é realmente ser um torcedor, né? O verdadeiro torcedor, aquele que não prega a violência, e sim o lado bom do futebol, que sai aqui do lado esquerdo do coração. De certa forma, a gente, nesse conteúdo, aproxima também o torcedor, né? De certa forma, aproxima mais a galera, muita criança aí pro estádio. Sim. A gente chega no estádio, eu fico muito feliz, que chega no estádio, eu tenho o reconhecimento das crianças, é gigantesco. Uma coisa que eu tenho percebido, JP, eu acho legal isso também, é que esse lado tem incentivado isso, assim, por mais que tenha a rivalidade, mas a rivalidade sadia, e nunca aquela rivalidade da violência. É a tiração de onda, né? É a resenha. A gente tem muito amigo também que é influência do rival, né? E não tem problema, entendeu? A resenha, fora a parte, é todo mundo amigo, entendeu? Isso é o que importa, é trazer alegria. A gente sempre tenta trazer alegria para o pessoal, né? Sempre da maneira... Às vezes tem a tristeza? Tem. Lógico que tem. Até na tristeza a gente tem que trazer alguma resenha em cima da tristeza, né? Do momento triste. A gente tem que trazer algum vídeo assim que... Embora o cara às vezes tem gente que fica com raiva, né? Que o cara, o time perdendo, o cara postando conteúdo. Mas é uma forma da gente tentar... amenizar o clima também pro lado do clube, né? E graças a Deus vem dando certo, o pessoal vem gostando. Cara, e é muito legal, assim, algumas pessoas, até um pouco mais de mais idade, tal, ou mais tradicional, ou alguém que já vem de um certo tempo na comunicação, às vezes até critica esse tipo de trabalho. Na minha visão, eu não vejo certo e errado. Eu vejo características. Eu acho que esse tipo de mídia é muito válido. Primeiro porque humaniza, segundo porque aproxima de fato esse outro grupo de torcedores. O que não vale, na minha opinião, é de fato incitar a violência. Aí de fato não faz sentido. Agora, tirar onda, brincar aqui, cara, tu não tem noção. Acho que tem já. Como é que funciona na TV? Porque tem quem torce Fortaleza, tem quem torce Ceará, tem quem... Não, Ceará não tem não. Tô brincando, tem. Mas assim, e a gente consegue brincar com isso, entendeu? Isso é muito legal. Agora, tem outra galera que faz um trabalho mais sério na comunicação e tá tudo bem. Não tem certo nem errado, tem características. E eu, particularmente, gosto muito, exalto muito o trabalho dessa rapaziada que tem feito a diferença nas redes sociais, com inteligência, com criatividade e com seriedade. Porque, para muitos,
acham que é só zoação e tal. Não, é trabalho. Eles, como você falou, né? Tem notícias, tem informações que muitos nem sabem e eles conseguem pincelar. Então, isso é muito legal. Eu particularmente, gosto muito e parabenizo, né, o trabalho de vocês também. E JP, em relação... a gente fala muito o que a gente observa de vocês, né? Que vocês fazem na mídia alternativa. Mas é interessante também saber o que eles pensam da imprensa, né? Assim, da cobertura jornalística e tudo. E eu tenho visto, muitas vezes, até críticas duras e tal. Algumas vezes com razão, outras vezes sem razão. O que eles pensam, já sei. Que todo mundo da imprensa torce Fortaleza. E aí o pessoal da mídia alternativa do Fortaleza acha que todo mundo é Ceará, né? E vice-versa. Mas assim, qual é a visão que vocês têm, assim, de imprensa? Alguma crítica? Hoje em dia, antigamente, realmente, quando eu era mais de lado, né? Sem postar muito conteúdo, eu pensava realmente assim. Mas quando a gente vai entrando... Tipo, nós estamos numa área aqui que é de resenha, a gente acabou conhecendo profissionais que torcem Ceará, profissionais que torcem Fortaleza, que eles tentam trazer a informação. Tem que ser o mais neutro possível. Mais neutro possível. Isso, né? A gente começou a entender isso, né? Tem várias pessoas que torcem Ceará que a gente conhece, que tá no dia a dia do Ceará. A gente tem torcedor do Ceará que às vezes está acompanhando o dia a dia do Ceará, a gente criticava. E quando a gente vai entender realmente, é uma coisa complicada, né? Porque o cara ser torcedor e ser profissional é complicado. Você tem que até falar, não sei qual time você torce, tem que falar do Fortaleza, falar do Ceará. Pois é, às vezes um cara tá exaltando o time tal e tal. Isso é legal ele falar, JB, até fazer um comentário sobre isso. Claro que a gente vive uma época hoje diferente, né? Em que os profissionais estão declarando o time que torce. Eu acho bacana isso também. Como também respeito, é uma mudança, né? Hoje em dia. Como também respeito aquele que ainda não quer declarar, porque pode trazer realmente algum problema e tudo. E boa parte do meu trabalho no jornalismo, realmente eu não declarava, né? Porque realmente, quando você vai para o jornalismo, você tem que colocar a notícia à frente de qualquer coisa, até da paixão do seu clube, né? Logicamente, quando eu ia fazer coberturas do Fortaleza, por exemplo, ou coberturas do Ceará, eu estava torcendo o coração por dentro, mas era a minha matéria ali que tinha que ser feita, né? A matéria jornalística. E eu acho que a grande prova, assim, e não me gabando, mas puxando um pouquinho para a minha sardinha aqui, era realmente quando eu recebia elogios de torcedores do Fortaleza, por matérias que eu fiz no Fortaleza. Porque realmente, cara, a gente quando é profissional, a gente coloca o trabalho à frente de tudo, até da sua paixão do clube. Lógico. Terminou o jogo, você torce ali, né? Mas durante o jogo, não. E uma matéria que eu lembro muito bem, que eu fiz lá no Fortaleza, foi exatamente naquele jogo em que o Fortaleza se livrou de cair, né? O famoso jogo do CRB. E eu consegui imagens, eram imagens assim que na época a imprensa não cobria vestiário, naquela época ninguém chegava a vestiário, era uma coisa sagrada, assim, era proibido. Então eu dei meus pulos, consegui imagens do vestiário, né? Com a Toinha, que é a figura característica do Fortaleza, chorando, dando palestra para os caras antes do jogo, então aquilo marcou muito, mas até hoje falam. Conseguiu a imagem do cheque, né? Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Essa é difícil. Tô brincando. Mas é isso, então eu acho que é isso, a prova é essa, de que realmente o seu trabalho estava ali à frente de qualquer coisa, né? Legal. E lógico também que nas coberturas do Ceará também tem coisas maravilhosas, como por exemplo a campanha de 2009, que eu não esqueço nunca, eu tive a honra e o privilégio de estar cobrindo aquela campanha toda, inclusive viajando com os caras no avião, voltando com os caras no avião, ficando no mesmo hotel, cobrindo o jogo, cobrindo a vinda do avião, com um piloto lá com a bandeirinha do lado de fora. Torcedor, né? Cara, foi fantástico. 2009, Campinas, para mim, é inesquecível, né? Ali, para mim, realmente marcou, porque Campinas está virando lazer, né, agora? Exatamente. E ali, foi tanto a minha felicidade como profissional, como torcedor. Inclusive a Claudinha, a Ana Cláudia Andrade, né? Estava do meu lado lá na hora que terminou o jogo. Cara, eu vibrei, eu dei um grito tão grande. Ela sabe disso. Ela olhou assim, ela se admirou, porque ela não sabia que eu torcia Ceará, né? Mas o que é aquilo? Cara, a gente passa muitas coisas, a gente se priva de muita coisa quando a gente é um profissional, de segurar a sua paixão, né? Mas em 2009 não teve como. Acabou o jogo, irmão, eu extravasei. E essa galera aí, torce que time? Aí é loucura. É uma pergunta aí, não tem nem como falar, né? Cara, não, mas... deixa eu só... Não, pode ficar à vontade. Espaço é Você seu. fala em relação à mídia, hoje a gente tem uma... Depois que a pessoa começa a trabalhar, ver como é que funciona por dentro, a gente tem uma outra cabeça, tem um outro pensamento sobre isso. Legal. Mas eu acho que a gente se priva muito, às vezes, acho que quem faz conteúdo pra internet, ainda mais assim de clube, todo mundo, a gente quer ter acesso ao clube de todas as formas, né? E hoje a gente sabe a dificuldade que tá o Ceará por questões políticas e tudo.
totalmente diferente do que é o Fortaleza hoje, né? Os influencers amigos da gente, eles tiveram... Tem um acesso bacana. Total ao clube. Eles têm um vínculo... Muito bom. São bem próximo do clube. E aí, inclusive, o Fortaleza lançou uma camisa da Copa do Nordeste, acho que o nome era Humor, e aí foram os influencers do Fortaleza que fizeram a campanha, né? Legal. E aí hoje inclusive, a gente tem... Aloysio Júnior, né? Se chateou porque ele não foi convidado. Teve uma onda aí. E aí a gente tem um pouco de receio ao Ceará porque a gente não tem esse acesso. Hoje a gente sabe o quão difícil está o clima lá dentro do Ceará com a presidência, com a diretoria. Vai melhorar. Se Deus quiser. Mas até a gente tem que ser realista, como você falou, o nosso papel, como você também acabou falando nesse instante, a gente tem que passar a realidade de uma forma diferente do que o jornalista às vezes passa, né? A gente fala com o coração, né? Mas a gente também tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque o time que a gente tanto ama, um dia a gente pode, sei lá, acho que por um sentimento da diretoria, a gente não entra lá, esse cara aqui tá falando mal da gente, então deixa ele de lado. Então às vezes a gente quer falar, não, calma aí. A gente tem que ter o pezinho no freio, tem que ter a mão na consciência do que a gente vai falar, porque a gente sabe que não é só pra torcida. Eles lá de dentro também sabem o que é que a gente está fazendo. Também acompanha a gente, de certa forma acompanha. É muito legal, né? Esse limite que eles tocaram aqui, JP, porque realmente você tem que pesar muito bem, né? Até na questão do qualquer área que da eles comunicação, fazem, a verdade é essa. Você tem que limitar o que você vai falar, limitar o que você vai dizer. E o humor, né? Assim, é muito perigoso, né? Então você está sempre brincando, mas sempre olhando se realmente aquela brincadeira é estranho. Falando sério agora, coloque em tela aí uma charge que foi feita para o acesso do Alvinegro. Afinal de contas, merece todas as homenagens possíveis, com muita seriedade, obviamente, com muito profissionalismo, obviamente. Quando tiver, e se tiver, coloca aí. Se não tiver, tudo bem. Ó, para quem não sabe, vou até revelar aqui. Alguém pergunta, que time tu torce, não sei o quê e tal. Eu sou Palmeiras de verdade. Eu sou Palmeiras. Fiquei sabendo no bastidor que era Botafogo, né? Não, faz tempo. Só semana passada. Desde ontem eu sou Palmeiras, desde ontem. Mas eu comecei na mídia, no canal do YouTube, em um canal hoje muito grande, na época nem tanto, né? E apresentando, quem começou esse movimento de internet no YouTube fui eu. Fui eu com um canal de um time, e aí a gente já... Era só imagem, só jogos, só inclusive com grande Garibaldi Soares, excelente Garibaldi Soares. E aí eu fui o apresentador, eu falei, cara, bora... Eu saí do rádio, o rádio fechou, eu e o Garibaldi Soares. Eu falei, cara, bora pro YouTube, bora mexer com esse negócio. Aí eu comecei a fazer programetes no canal do YouTube. Legal. Onde o Garibaldi administrava esse canal, né? 2 canais, na verdade, eu fazia os 2. Enfim, aí começou a minha história no YouTube por volta aí de 2014. Aí fiz a história no YouTube, na internet até 2020. Aí voltei para a TV. Ou quer dizer, cheguei na TV, na verdade, né? Que eu não estava na TV ainda. Tem aí a charge? Não. Eles fazem um agora, quem sabe faz ao vivo, Vocês querem tirar onda. Faz uma onda aqui agora, se estivesse gravando alguma coisa, o que vocês faziam aqui? Bruninho, meu parceiro, muito obrigado pela atenção e muito obrigado também por chegar junto aí da gente. Rapidamente responder o nosso chamado. Valeu, cara. Obrigado pelo convite. Precisar, tamo aí, viu? As portas estão abertas. Vitor Manuel, passado de glória, muito obrigado, campeão. Eu que agradeço aí a atenção de vocês, o respeito que vocês têm pela gente, por trazer. A gente sabe que todo mundo aqui tem que ter uma certa cautela, tem que ter um conhecimentozinho. E eu agradeço a vocês demais pela oportunidade que vocês deram pra gente hoje, beleza? Então, sempre que precisar, pode chamar a gente, que a gente tá à disposição. Faça aí, homem. Faça de conta que você tá aqui, vai gravar um conteúdo pro seu canal. E agora, rapidinho. Só a dancinha pro pessoal. Termina com a dancinha. Ei, vai lá. Como é? Eu vou postar só pra doer em você. Uma foto acompanhado num baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você. Essa aí a torcida do Fortaleza não gosta muito, não. Fica com raiva aí, viu? Eu percebi. Cláudio Costa aqui. Faltou só o JP dançar, fazer a dança. Aí não dá. Meu povo, seguinte, finaliza. Muito obrigado, parceiro. Alisson Oliveira também, muito obrigado. Tamo junto. Não tocou hoje, mas... Não dá pra fazer a dança, não é que a cintura tá meio dura. Arrebentou nos comentários. Obrigado, campeão. Valeu. Meu povo, muito obrigado. Terminamos mais um Resenha de Artilheiro. Produção hoje foi comigo, João Paulo Quintela. A edição foi com Ranieri Vieira. E algum auxílio também do Paulo Sérgio Cordeiro, jornalista competentíssimo. Mas hoje está dodói, foi muito dificultoso para ele, mas ele também tem essa participação no programa de hoje, tá? Muito obrigado a todos, inclusive a rapaziada da concepção de conteúdo, Lúcio Gleison, o Showa,
Engenheiro em Telecomunicações, Direção Técnica, Isaac Garcia. Acho que eu esqueci o restante, cara. Coordenadora de Comunicação Social, jornalista Renata Sampaio. Comentários hoje, Alisson Oliveira, Hugo do Vale e essa dupla massa que tem feito um trabalho legal nas redes sociais do Ceará, com o Ceará Esporte Clube, tá? Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. E aqui a galera, ó. Vai! TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.